Bora lá, galera, mais um debate do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro vence o Juventude, Juventude já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E com essa vitória, o time do Atlético Mineiro encosta no G6. O único gol da partida foi de Dodô, 1-0 o jogo, E agora o Atlético Mineiro continua na 7ª colocação, mas agora encosta no time do Atlético Paranaense com o mesmo número de pontos, 51 pontos. E bora acompanhar aqui o Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Atlético Mineiro e Juventude. Lembrando, o link vai estar na descrição, Crash Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Parece que realmente não vai, né? A gente fala, uma hora vai e não vai. Com base no jogo de hoje, sem os jogos anteriores, o que faltou? Falta organização, falta um pouco de empenho, falta alma. O que está faltando? O que faltou hoje para não ser só o resultado do lado positivo, Elton? Falta efetividade, né? O Cuca falou isso já em algumas oportunidades e hoje, antes do jogo, ele falava isso. Precisamos ser mais efetivos na frente do gol. O Atlético não tem o Hulk. O Hulk é esse jogador que tem um índice de eficiência muito alto e é o jogador que é ausente, faz com que o rendimento ofensivo do Atlético diminua. E os jogadores que têm entrado não têm dado conta. O Sacha, que jogou como 9, por exemplo, teve poucas oportunidades dentro da área. O Keno muito marcado, né? Um jogador que, pelas linhas fechadas do Juventude, sentiu dificuldades para cortar para dentro, para tentar finalizar. Tentou abrir espaços ali junto com o Dodô, por isso que o Dodô acabou sendo um destaque, porque deu esse suporte para o Keno. É uma equipe que cria, que tem volume, mas que agride pouco o adversário. Tanto que as finalizações certas não passaram de 5 no jogo e tem sido uma média do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro, pelo menos desde que o Cuca acabou chegando. É um time que tem a bola, é um time que cria, mas é isso, Felipe. Falta a tal efetividade do ataque que o Cuca tanto prega. É um time que defensivamente tem sofrido pouco, mas que quando cria, quando tem volume, não consegue concluir. E contra um dos piores times, ou o pior time do campeonato, não foi diferente. Vamos lá, a gente tem uns números aqui sobre a questão do Atlético Mineiro ter a dificuldade de fazer gols, né? Dessa efetividade talvez falada pelo Cuca, pelo Elton aqui no Sport Center, correndo na subida. Ladeira acima, turma. Equipes que precisam de mais chutes até marcar no Brasileirão. É o 16º, ou seja, se fosse um Z4, se fosse uma classificação, esse item, ele estaria acima do Z4, o Atlético Mineiro. 13,9 chutes para fazer. O América Mineiro, o Ceará, o Juventude e o Cuiabá precisam de mais tentativas e uma margem muito pequena. Juventude, 14 chutes e 1 gol, considerando o jogo de hoje. Turma, Andrés, o Pac, vamos lá. Deixando claro que correr na subida é um bom treino. Sim. Agora, não é uma figura interessante para um time de futebol. Mas o Atlético Mineiro. Mas o Atlético que deveria estar correndo no plano. E acelerando. E olha que BH tem subida pra caramba. O que quer dizer que tem descida também, né? O que quer dizer, se tem muita subida, tem muito treino de subida. Poderia colocar isso em prática durante os jogos. Exato. Não é isso que acontece. Ou seja, frequência cardíaca lá em cima, time cansado e sem conseguir fazer o que a gente está vendo aí, que são os gols que precisam, né? Agora, venceu, 3 pontos, é aquela tranquilidade. Não, a gente segue aqui na luta, a gente segue buscando. Mas o que você acha que acontece com o Atlético Mineiro? Eu acho que é um time que não conseguiu se organizar com o Cuca. Especialmente no aspecto ofensivo. Ofensivamente, não é um time organizado. E aí, enquanto o Hulk estava saudável para os jogos, era mais nítida ainda nos Jogos do Galo um termo que a gente usava muito na última temporada. A gente discutia. O Galo tem Hulk dependência, porque o Hulk... E a gente, no fundo, sobre o time do ano passado, a gente não sabia responder, porque o Hulk não dava o direito da gente saber, porque ele não ficava fora. Então, de fato, a gente não sabia se o Atlético era dependente ou independente do Hulk, porque ele nunca saía do time. Não dava pra fazer aquela tela com ele, sem ele, só tinha com ele. Só tinha com ele. E, de fato, estava todo mundo jogando bem. E ele, principalmente. Veio a atual temporada, especialmente após a saída do Turco Mohamed, onde e isso tem que ser grifado, a partir da demissão do Turco, o Atlético piora, né? O Atlético piora a partir da saída do Turco Mohamed. Ali ficou claro que para 2022 o Atlético era dependente do Hulk. Porque os poucos bons jogos que o Atlético fez nas mãos do Cuca, e para mim o melhor deles foi contra o Fluminense, foram 2 gols do Hulk. O primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, que o Atlético perde, mas foi um bom primeiro tempo, o Hulk joga muito bem, cria chances, acho que é o Lomba que estava no gol, o Everton estava na seleção. Faz uma série de defesas importantes, enfim, o Hulk joga bem. Aí, a partir da lesão do Hulk,
ofensivamente é um time que passa a sofrer ainda mais do que já vinha sofrendo por questões coletivas, né? Então, quem pega só o que está acontecendo agora e vê o Atlético sem Hulk e sem Arana, tenta explicar a fase ruim por causa disso, mas não é por causa disso. O Atlético já estava mal com o Hulk e com o Arana. Ficou pior sem os dois, mas já estava mal com ambos. E o que o Elton falou faz muito sentido. Assim, não dá para esperar melhora. Dá para esperar que o Atlético brigue por resultados e consiga sua vaga direta. Se o Atlético ir para pré-Libertadores, já vai ser uma tremenda frustração. Se o Atlético Mineiro conseguir ficar fora da Libertadores, aí vai ser um papelão que só não vai ser maior do que o rebaixamento do Atlético, lá em 2008. Caso contrário, em 2005, perdão. Caso contrário, é o maior papelão que o Atlético conseguiu fazer. Com esse time, com essa farra de vaga, se o time conseguir ficar fora, aí é demais. Mas vaga direta é uma proposta bem ousada atualmente. Tem que ficar de olho no Furacão ali. Como é que o Furacão vai vir depois de sábado? É a vaga do Furacão que está em jogo ali. Exato. Em relação ao Corinthians, são 6 pontos, o Corinthians tem um jogo a menos. Isso. Sim. Eles têm um confronto direto na última rodada, mas... E o Atlético tem 51. Sim. Claro que o pessoal que sempre bate na tecla, tem nada que dá tempo a treinador, não tem que dar suporte, tem que ver se deu liga. Essa frase é maravilhosa, né? Se deu liga, né? Sim. O futebol é isso, é uma questão de dar ou não dar liga, né? Futebol é quarta e domingo e uma questão de dar ou não dar liga. Modo ironia ativado com ênfase, né? Que é na hora que você aperta o modo e mantém apertado, né? Você continua falando ou escrevendo. Esse pessoal aí não vai lembrar que não aconteceu nada quando o Cuca voltou para o Atlético. E eu não estou falando que a culpa é do Cuca. Eu estou me referindo à decisão da diretoria de interromper um trabalho que não era brilhante, que, na verdade, não dava tanta perspectiva assim, mas era curto. Era um trabalho de pouco tempo, como é a maioria aqui no Brasil. Mas o time do Atlético ficou pior depois da mudança no comando técnico. E é claro que é preciso considerar aí que o Cuca voltou para levar o Atlético ao título da Libertadores, que é a conquista que ele não conseguiu no período do ano passado, em que o Atlético foi um tremendo de um time de futebol, ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e saiu invicto da Libertadores nas semifinais. No momento em que o Atlético não segue, é eliminado, a desmobilização é muito clara. E ela está na origem de todos os outros problemas. É claro que aí lesão de jogadores importantes, entre eles, claro, evidentemente o mais importante, o prejuízo é muito grande. Mas a desmobilização depois é um clima de fim de feira mesmo, de um time que perdeu a noção do que é e do que quer. Exato. E que agora vai precisar, como está claro já há algum tempo, descobrir uma maneira de somar os pontos para que a temporada do ano que vem não seja prejudicada. Elton, eu acho que o André tocou num ponto importante, que é essa desmobilização e essa coisa de não saber exatamente o que quer e o que disputa, o objetivo. Um time montado para coisas tão grandiosas, disputar um quarto lugar, que é a obrigação, já está falando, obrigação no sentido, eu não gosto de usar essa palavra. Será quarto, mas hoje é brigando por sexto. Sim. Está tão distante e parece que eles realmente não se encontram no sentido de existir essa mobilização por algo que no começo da temporada seria muito menor do que o esperado para eles, Elton. E essa última janela de transferências, o Atlético reforçou muito bem o banco de reservas, né? Trouxe o Pedrinho, que acabou se lesionando, o Gemerson, que hoje é o único titular desses jogadores que foram contratados, porque o Pavon, ele hoje foi titular, mas não vem sendo. 9 partidas, né, que não entrava como titular, o Allan Kardec também não. Para se ter uma ideia, o Kardec teve mais ou menos 25 minutos em campo, 5 toques na bola. Ele deu um toque na bola a cada 5 minutos. Entraram o Zaratio também no segundo tempo e o Vargas, 2 jogadores que também saem do banco de reservas e que fazem o time, teoricamente, eram para fazer o time produzir melhor. Então, fica essa frustração, fica esse mistério também, porque o time com o Turco, ele não empolgava, mas era um time talvez melhor do que esse que o Cuca coloca em campo. Até por conta da disposição também. As eliminações, depois de um time que conquistou quase tudo na temporada passada, faz com que haja uma frustração também dentro do vestiário. Mas não o suficiente para fazer o Atlético ser um time quase de meio de tabela, né? E ter dificuldade de vencer o Juventude,
que foi um time que já se sabia da proposta, o Juventude sabe que vai disputar a Série B, já faz planejamento para a Série B do ano que vem. É uma equipe que está mudando a comissão técnica, já tem aí pensamentos, né, para fazer dispensas e contratações pensando já no primeiro semestre do próximo ano. Ou seja, enfrentou a equipe mais desmobilizada do que o próprio Atlético. Acaba sendo a campanha mais decepcionante da temporada. Porque ser eliminado na Libertadores é normal. O Atlético conseguiu passar por equipes mais fortes em outras temporadas, não sendo favorito, e acontece, é do mata-mata. Mas o Campeonato Brasileiro, quando se tornou a única competição que o Atlético disputa e não consegue, tendo tempo para treinar e tendo tempo para descansar, tendo tempo para corrigir erros e não conseguir evoluir, acaba sendo a campanha mais decepcionante de 2022. Pois é, mas tem uma coisa também que muitas vezes a gente encontra em times, que é conseguir mobilização quando... Galera, o time do Atlético Mineiro, né, poderia ter vencido com mais tranquilidade esse jogo. A equipe é muito superior ao Juventude, mas todo mundo já sabia que o Juventude iria dar trabalho para o time do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro não conseguiu fazer o jogo, né, que o torcedor esperava, né, aquela goleada, né, no time que já está rebaixado. Lembrando que o Juventude está rebaixado para a Série B do próximo ano, né? A equipe já vem fazendo o planejamento e agora o time do Atlético Mineiro já está planejando tentar, né, se aproximar dos primeiros colocados aí do Brasileirão. E na próxima rodada o Atlético Mineiro joga às 9h30 no Morumbi contra o time do São Paulo e é briga direta com o São Paulo pela 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude rebaixado recebe o Coritiba quarta-feira no estádio Alfredo Jaconi. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.